E o novo normal? O novo normal. O mundo mudou, as pessoas mudaram e reviram e estão revendo seus valores, as suas prioridades, o seu estilo de vida. As empresas que quiserem continuar ativas nesse novo normal precisam estar dispostas a revisar as suas propostas de valores e posicionamento, além de estabelecer parcerias inteligentes. Os hábitos de viagens mudaram radicalmente. Redução nas viagens de negócios, substituídas pelas videocalls. Viagens de lazer serão regionalizadas pelo interior, junto à natureza, em lugares de baixa concentração de pessoas. Viagens de até 600 quilômetros ou até mesmo de 2 horas de voo. Agora, todos os atores do turismo precisam cada vez mais estar preocupados com o tripé econômico, social e ambiental de modo integrado e articulado. Apoiar a retomada do turismo e o retorno seguro e rápido de toda a cadeia nas viagens pós-retomada e restabelecer a empregabilidade de todos os seus setores. Olá, sabe aquela viagem que você programou e ainda não sabe como remarcar? Não sabe o que fazer diante dessa situação da pandemia? Eu trouxe aqui hoje uma pessoa que vai falar o que você deve fazer e quais são os seus direitos. Olá, Cássia, amigos do Trade Tour. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre os direitos dos passageiros aéreos neste momento atípico que é a pandemia do Covid-19. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, doutora Luciana. Sabemos que a medida provisória 925, ela dispõe de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira. Como que o passageiro aéreo consumidor tem os seus direitos garantidos nessa situação de pandemia? A pandemia do Covid-19 surpreendeu todos nós, consumidores, passageiros aéreos e as próprias empresas aéreas nacionais e internacionais. Isso é inquestionável. Entretanto, devemos agir com boa-fé e razoabilidade. Não se pode impor, nessa situação tão difícil para todo mundo, que o ônus recaia somente ao consumidor, a parte vulnerável nessa relação de consumo. Doutora Luciana, quais são os direitos do consumidor nesse momento tão difícil de pandemia? Como que fica a situação desse passageiro aéreo que antes tinha 72 horas para poder revisar, refazer essa viagem, na desistência, e agora somente com 24 horas ele vai ser avisado pelas empresas aéreas? Como que fica essa situação? A medida provisória 925 foi editada para ajudar as empresas aéreas brasileiras em virtude da pandemia do Covid-19. Foi estabelecido, nessa medida provisória, 2 situações ao consumidor que deseja cancelar a sua viagem aérea. Primeiro, ele poderá obter créditos para utilizar num prazo de 12 meses. 12 meses não da emissão do bilhete, mas sim da data em que esse voo foi cancelado. A outra situação é o consumidor obter o reembolso do valor. Entretanto, devemos ter cautela em relação a esta situação, principalmente porque estabelece 12 meses para a empresa aérea pagar ao consumidor sem qualquer correção monetária e, sobretudo, impondo as regras do contrato celebrado. Deparo que isto é um abuso para o consumidor, seja em relação à falta de correção monetária e, sobretudo, as regras do serviço contratado, principalmente para aquelas viagens adquiridas pelo consumidor como as viagens denominadas promocionais. Quando o consumidor adquiriu essa passagem em
em meados do segundo semestre, ou mesmo janeiro, fevereiro deste ano, ele não poderia supor do efeito da pandemia. Então, não se pode impor as regras deste contrato. Naquela ocasião, ele contratou ciente daquelas regras porque tinha plena convicção que iria viajar. Acontece que a pandemia do Covid-19 foi uma situação extraordinária, inusitada, não só para a companhia aérea, mas sobretudo para a parte mais frágil, que é o consumidor. Então, há uma necessidade em que essa cláusula em relação ao reembolso e, sobretudo, a multa seja revista. Porque esses bilhetes promocionais, as multas são extremamente elevadas para o reembolso e não se pode impor este ônus apenas ao consumidor. Muitas empresas aéreas já estão mencionando este critério de reembolso ao consumidor, em que impõe a necessidade não só de buscar as entidades civis de defesa do consumidor ou, quem sabe, a justiça, para pleitear a revisão desta multa imposta pela companhia aérea. A ANAC, na resolução 556, afirma não ter a obrigação de provisionar os alimentos ao passageiro nessa situação de pandemia. Como que fica essa situação tão delicada? Em meados de maio deste ano, a ANAC publicou a Resolução 556, em que suspendeu, em determinado ponto, o que já havia determinado na sua Resolução 400. Acreditamos ser abusivo essa recente resolução, sobretudo porque a 925 ela é clara em determinar que, mesmo na situação de pandemia, se mantém assistência material. A assistência material está vinculada à própria resolução da ANAC 400, em que determina 1 hora comunicação, 2 horas alimentação e mais de 4 horas hospedagem, caso seja necessidade de pernoite. Não se pode impor, nesta situação, e até contrariando a própria medida provisória, a agência reguladora estipular que, neste caso, a empresa não terá a obrigação de fornecer alimentação ao consumidor. Estipula-se também que, nesse momento de pandemia, a empresa não tem a obrigação de informar ao consumidor com antecedência de 72 horas a mudança do roteiro da viagem contratada ou até então o seu cancelamento. Agora reduz a 24 horas. Acreditamos, sim, que é uma situação atípica, mas uma situação atípica em que não pode desfavorecer a parte mais frágil. 24 horas é um prazo muito curto e, sobretudo, é inadmissível que uma própria agência reguladora de transporte aéreo impor a perda da assistência de alimentação ao consumidor. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação, pelo carinho do seu pronto atendimento a nos falar aqui no nosso 3 de Tour. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Espero ter esclarecido algumas dúvidas em relação aos passageiros aéreos. Maiores informações, acesse o site viajandodireito.com.br. Olá, Marta, tudo bem? Mais uma vez, muito bom ter você por aqui para mostrar um monte de coisa bacana e linda para o nosso público. Marta, como que é o seu envolvimento nesses grupos, nessas viagens, com esse público que é tão especial? Olá, Cássia! Muito obrigada pelo convite, que bom estar aqui com vocês, é uma honra. E falar de viagem, todo mundo já sabe, é o meu grande prazer. Deixa eu ajeitar meu óculos, que eu acho que ele está um pouco tortinho. Você me perguntou como é que é meu envolvimento com o grupo, né? Se eu posso estar com ele sempre. Bom, eu acho que eu responderia de uma forma inicial. Se eu não pudesse, eu não faria esse trabalho. Esse trabalho ele começou por um grande amor que eu tenho. Eu fui uma Globetrotter durante anos, pingando em todos os lugares, até que eu decidi fazer disso um trabalho. Mas mais do que tudo, mais do que o trabalho em si, era o prazer de compartilhar com as pessoas o meu prazer por viajar,
e um pouco do meu conhecimento. Então, se eu não tivesse tempo de me envolver com o meu passageiro, seja no momento em que ele compra, antes da viagem, durante a viagem e no pós-viagem, eu não estaria fazendo o que eu faço. São raros os grupos que eu não consigo ir no grupo. E eu tenho 2 pessoas que fazem isso comigo e que se envolvem também do começo ao fim com o grupo. Então, não faria sentido para mim ter o trabalho que eu tenho se eu não pudesse ir junto, porque eu adoro viajar. Então, mesmo num lugar que eu já fui 5 vezes, eu vou a 6ª, porque cada vez é um olhar diferente. O grupo me envolve, as perguntas, o carinho, o amor, e depois as pessoas ficam amigas. Então, assim, sim, escalonou muito. Esse ano de 2019 foi, assim, uma loucura. O ano passado, aliás, desculpe. E esse ano de 2020, quando eu fechei os 2 últimos meses último bimestre de 2019, eu já estava começando a trabalhar 2021, quando depois entrou, enfim, essa pandemia atropelou tudo. Mas eu procuro deixar dentro de um limite que eu possa ir com o grupo e estar com eles todos os momentos. As pessoas têm meu WhatsApp, falam comigo diretamente, e porque é um trabalho de autor, né? Então, por isso, eu mantenho a empresa dentro de uma estrutura que eu possa atender. Esse é o meu prazer, esse é como eu gosto de entregar, é o envolvimento que eu gosto de ter. Não teria sentido se fosse diferente. Mas eu queria saber uma coisa. Como que você faz para atender aquela demanda que não gosta de viajar em grupo, que não gosta de viajar em excursão? Eu sei que seus destinos são maravilhosos e são destinos pontuais para que possam ter um olhar mais criterioso em todos os seus atrativos. Como que você faz para poder organizar essa situação? Como que é esse perfil de público nessas suas viagens? A questão de quem não gosta de viajar em grupo, olha, eu tenho basicamente 3 perfis de viajantes, né? Eu tenho aquele que não é grupo feminino, tá? São grupos de pessoas. Às vezes é só feminino, tem até uma maioria feminina, mas tem alguns casais também. São perfis que gostam de fazer determinados programas, mas gostam de outras companhias, ou às vezes singles, mulheres mesmo, que o marido tem uma determinada profissão ou está viajando, naquele momento não pode ir, ou a amiga dela também não pode acompanhar, e ela sabe, ela me conhece, sabe que as pessoas que vão no nosso grupo, ela tem muitos afins. Então, é esse perfil de pessoas que eles querem estar com outras pessoas no mesmo nível cultural, fazer amigos, e são grupos pequenos, como eu falei, eles vão de 6 a 12 pessoas, mais ou menos. Meus grupos não dificilmente passam disso. Então tudo é pequeno, tudo é mais intimista. Então, eu tenho esse perfil de viajante, tenho aquele que é o casal que quer viajar sozinho, ou a mãe com a filha que quer fazer o momento das 2, ou 4 amigas, 2 amigos. Então, essas pessoas eu planejo tudo como se fosse um grupo, só que é o grupo deles. Então, podem ser só 2 pessoas, podem ser 4, pode ser 6, pessoas que não querem ter outras pessoas, ou não querem minha presença, querem ir sozinho, enfim. Esse também é um perfil, é muita demanda, e um produto novo que eu estou lançando agora, que eu vou lançar aqui em primeira mão, que chama-se I Think You Do. Na realidade, assim, o nome seria, ao pé da letra, eu penso, você faz, mas seria assim, eu planejo tudo. Então, você me procura. Esse projeto, ele consta 2 encontros presenciais, cada um de 1h30, 2 horas, né? Então, a gente tem um tempo, aonde, antes eu mando um questionário. A pessoa já me fala o local que ela quer ir, então eu mando um questionário, esse questionário a pessoa me devolve, eu já traço um perfil do casal, de expectativas, um perfil de sonho, um perfil de se ela quer uma coisa mais da idade, dependendo da idade. Se a pessoa tem 25 anos, 26 anos, ela quer mais aventura e às vezes quer mixar um pouco também de cultura, ou só cultura, depende do que a pessoa busca, até se ela é vegetariana, não é? Os detalhes todos eu consigo naquele primeiro questionário. Depois eu tenho uma reunião presencial. Nessa reunião eu converso de forma mais profunda, eu tento entender qual é o investimento que a pessoa quer fazer naquele sonho e o tempo que ela tem, e outros detalhes que eu vou pegando nessa 1 hora, 1h30 de reunião. Aí eu
é um trabalho de pesquisa, onde eu vou encaixar tudo que ela necessita. Lugares que tem estacionamento para ela, claro, ela vai botar um GPS, mas eu já coloco, olha, essa estrada é a melhor e tal. Se for um lugar onde ela, na Ásia, por exemplo, que as pessoas não guiam, eu dou todos os transportes possíveis que ela pode ir, dependendo do perfil do casal, né? Então tem os aplicativos tipo Uber, que funcionam em cada local, ou no próprio hotel, eles podem reservar diretamente um carro, ou mesmo eu já tenho motoristas que podem atendê-los, que eles já têm o contato, tenho guias locais que eles já entram em contato diretamente, enfim, eu faço um e-book para o casal com tudo absolutamente detalhado dentro do perfil de cada um. Eles saem daqui com tudo, mas eles executam a viagem inteira. Então eles compram a passagem aérea na agência onde eles quiserem ou por internet. A ideia é que eles comprem tudo online. Os hotéis reservem online, façam tudo online. Inclusive tem uma viagem sob o controle deles, mas ela é toda minuciosamente programada por mim. A gente tem um encontro final também. E, obviamente, a gente está ligado para o WhatsApp, então, enfim, eu tenho equipes em todos os locais, pessoas que podem dar suporte de terra caso eles precisem. Enfim, eles são totalmente assistidos e amparados e com uma viagem totalmente planejada para aquilo que ele deseja e para aquilo que ele pode custear. E esse é o nosso grande diferencial, é fazer o sonho da pessoa caber dentro do investimento que ela quer fazer. Então, esse é um produto que a gente vai lançar agora sim que a gente puder decolar. Estou feliz de poder compartilhar com vocês. O Egito é um encanto, é uma maravilha. Seja na cultura, na história, na gastronomia. O que é que seu público mais procura? O que é que ele mais quer ver nesse maravilhoso universo do Egito? O Egito! O Egito! O que eu vou falar do Egito? Meu Deus! O Egito é maravilhoso. O Egito, só de você imaginar, eu vou para o Egito, isso já é meia viagem. Eu sou apaixonada pelo Egito, eu gosto de civilizações, eu gosto de é o berço da humanidade, e, enfim, você tem contato lá com o início, com onde as coisas começaram, como as coisas se evoluíram, é incrível. A porta de entrada do Egito é o Cairo. Nós chegamos no Cairo, uma viagem que dura mais ou menos, ela pode durar um mínimo de 10 dias. Claro, se o cliente falar, eu tenho 5 dias, ele vai basicamente em 2 lugares, porque eu sou super sincera em falar, olha, isso vale a pena, isso não. É uma viagem que ele vai de 10 a 14 dias, pode ir mais, porque o Egito é o infinito, quer dizer, você pode ficar e você vai ter sempre coisas para fazer. Mas geralmente 13 dias, 14 dias é interessante. O que mais me procuram no Egito, que é essa pergunta, vamos lá, são 2 coisas. Na verdade, uma coisa, a outra eu sempre sugiro e as pessoas ficam encantadas. Bom, é o passeio pelo Nilo, que são de 3 a 4 dias. A gente fica num barco que eu sempre procuro pegar o mesmo barco, chama-se Mayflower. É um barco bacana, ele é luxuoso. O deck dele você não tem vontade de descer nos passeios de tão gostoso. Ele flutua suavemente. É uma delícia, sabe? É um serviço maravilhoso, uma comida gostosa. É um momento de relax com muita história envolvida, porque nós paramos em vários trechos do caminho. O guia vai conosco, então ele está com a gente o tempo todo, ele desce, nós vamos em lugares, sítios arqueológicos, pirâmides, nós vamos ver coisas lindas sempre no meio do caminho. E depois drink à noite, música, é muito gostoso. Esse é o ponto highlight da viagem, se é que eu posso dizer que tem um highlight no Egito. O Egito é um highlight, mas essa navegação ela é extremamente procurada. E tem 2 outras coisas que são praias, né? Que muita gente fala assim, nossa, mas praia no Egito, Marta? Não, no Egito, o Mar Vermelho, a cor do mar é como se você tivesse, é caribenho, é maravilhoso. Você tem um azul, um verde esmeralda, enfim, como cada um olha, é um lugar incrível para mergulho, é incrível. Então, a gente termina a viagem normalmente ou em Hurghada, que é um balneário, e dependendo se a gente eu gosto de terminar a praia no final para dar aquele relax, todo mundo já está super entrosado.
tem aqueles hotéis maravilhosos, o mar gostoso, quentinho, transparente. Nós fazemos passeios de barcos incríveis. Este é um lugar, Hurghada, e o outro é Sharm el-Sheikh, que fica no Monte Sinai. Que aí tem que vai de avião, né? E depois a gente já volta direto para o Cairo e daí nós embarcamos para o Brasil. Então, terminar o Egito com uma praia é chave de ouro. Isso é bastante interessante. Então, esses são o Nilo, é o que todo mundo mais... tem o Nilo, tem a navegação, esse sim. E quando as pessoas voltam do mar, elas voltam deslumbradas. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Até semana que vem. E que tenham um ótimo fim de semana para vocês todos. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, seus encantos em suas viagens. Muito obrigada, Marta. Espero você na próxima semana com mais destinos maravilhosos aqui no 3 de Tour Internacional.